Encerrando nossa série especial sobre empreendedorismo voltado a mulheres veterinárias, vamos trazer o frescor do olhar de uma jovem veterinária que tem alguns acontecimentos em sua trajetória que vão nos inspirar e nos instruir. Pegue seu café, acomode-se e venha curtir essa história super bacana conosco. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Diana. Seja bem-vinda ao Vet Delas. E aí, Didi, tá feliz de estar aqui? Tô super feliz. É. Tá me desafiando muito. Mas eu tô achando uma oportunidade muito legal. Queria agradecer a vocês duas. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Você poderia contar um pouquinho da sua história na medicina veterinária até aqui? A minha história na medicina veterinária começou um pouco diferente. Eu tenho acompanhado aí os outros episódios, ouvido algumas histórias. E eu acho que a minha história na medicina veterinária, ela começou como um recomeço já. Então, antes de eu pensar em ser veterinária, eu pensei em ser outra coisa. E essa coisa foi uma faculdade de administração de empresas, eu trabalhei com isso. E quando eu fui para veterinária, ela já veio fruto de um recomeço. E que eu não me via fazendo o que eu fazia antes. Você chegou a terminar a faculdade de administração? Cheguei a trabalhar com isso há alguns anos. E quando eu fui para veterinária, eu me descobri trabalhando com algo que eu não gostava e eu queria buscar algo que eu gostava. Então, você se viu infeliz e decidiu mudar. Exatamente. Ah, eu acho isso importante de ser dito. Exatamente. E de onde veio a coragem, assim? Porque tem que ter uma coragem, né? Teve muita gente falando, isso aí, vamos mudar, essa carreira é legal, a veterinária é legal. Como é que foi? Eu acho que foram várias sementinhas. Eu tinha uma sementinha de quando eu era criança, que as pessoas falavam, nossa, ela gosta muito de bicho, nossa, ela tem jeito com bicho, e que nunca foi pra frente. E aí, quando você tá no colégio, você tá terminando o colégio, existe, não sei como é hoje em dia, mas antigamente era assim, você fazia muito teste vocacional, né? A sua escolha era muito baseada em habilidade, aptidão. E aí, eu tive uma escolha que foi baseada nisso, mas nunca no o que você gostaria, você amaria ser. Então, quando eu vi o trabalho que eu tinha habilidade, que eu tinha aptidão, o que me fez olhar para lá? Foi a outra sementinha do eu não gosto de estar aqui. Eu estou infeliz aqui, isso não me faz bem. E aí foi olhar lá para trás e pensar, caramba, lá atrás já tinha isso, mas a gente nunca olhou isso, explorou isso profissionalmente. Uhum. Então eu acho que foi esse o grande gatilho, de olhar para trás e fazer um resumão e falar, eu acho que o caminho é esse aí. Uhum. Passar minha vida toda trabalhando numa coisa que eu não tô feliz, né? Aí você começa a refletir, peraí. Você começa a refletir, poxa, não tá legal. E aí veio a decisão por seguir a carreira na nossa profissão, na medicina veterinária. E aí veio a decisão de voltar a ser estudante. Ah, tá. Eu então acho que foi a principal decisão ali naquele momento. Como foi essa sensação? Porque eu acho que, assim, hoje em dia... Acho que antigamente, mas hoje em dia talvez seja mais pesado, talvez por influência de rede social, não sei. Essa coisa do... Você entra no ensino médio, já fica aquele peso, né? De, o que você vai ser, lá, e já, né? Teste vocacional, não sei o que lá. E aí você entra na faculdade e já cria toda uma fique na sua cabeça de como é que você vai performar profissionalmente. E aí você fazer esse movimento que você traz aqui, uma palavra maravilhosa, né? Que é o recomeço. Eu acho que uma pessoa mais pessimista traria isso como um atraso, ou como que foi uma derrota emocionalmente para você ter que dar esse passinho de deixa eu voltar para essa posição estudante, para daqui uns anos eu colher o fruto e ser essa pessoa que eu acredito que vai ser mais contemplada, mais realizada. Eu acho que foi o mais difícil, foi o passo de ser estudante. E eu acho que tem uma coisa muito boa de voltar a ser estudante. Eu senti que eu prolonguei muito a minha juventude, né? A Lídia brincou no início e falou, trazer esse frescor. Eu acho que isso foi muito legal. Mas a parte de voltar a ser estudante foi a mais difícil. Porque enquanto você é estudante, você ainda não é veterinário. Você não está vivendo o sonho ali. Você está só se planejando e você está se capacitando para ser o que você quer ser. Mas todo mundo sabe que a faculdade veterinária não é fácil. Nem quando você tem aquela obsessão de sonho de criança, que você não teve nenhum desvio e tá chegando ali, você já acha difícil, você já vê muitas coisas que você não imaginava que você ia ter que estudar, batalhar, coisas difíceis.
né? Então, assim, eu acho que, pra mim, o pior foi ser estudante, porque me colocava num lugar que eu tinha que passar. Uhum. Eu tinha que olhar para aquilo e falar assim, não, isso aqui é fundamental para eu chegar lá no futuro. E me deu tempo para eu entender como é que é o mercado, como é que são as pessoas, como é que eu vou lidar com isso no futuro, o que as pessoas falam sobre isso. Então, assim, foi muito bom, porque foi uma hora de experiência, assim. Foi o estágio antes do estágio. Foi começar a sentir como é que seria o futuro, mas só ali na faculdade. Uhum. Mas, para mim, com certeza, ser veterinário é, entre aspas, muito mais fácil do que passar por esse momento da faculdade. Sim. Com E você certeza. tinha uma rede de apoio maneira? Eu ia te perguntar isso também. Eu não tinha uma rede de apoio que falava assim, vai, tem que fazer, vai, tem que fazer. Mas eu tinha aquilo muito na minha cabeça que a minha família me apoiava, eu achava que era a decisão certa. Eu tinha aquela coisa muito realizada na minha cabeça de, é isso mesmo. Se um dia eu vacilar, se faltar motivação para acordar, ir lá, ir pra faculdade, pra UF, eu sei que pelo menos eu tenho a clareza de que lá no final é isso que eu quero. Então vamos. Entendi. Então eu acho que tinha isso muito estruturado na cabeça, isso sim. Entendi. E aí, beleza. Formou. Uhul! Arrasei, sou veterinária. O que veio depois? Formei, e aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer com isso, né? A gente, todo mundo que se forma, eu acho que vai para o mercado de trabalho, que é muito difícil. A gente começa a dar plantão, a gente começa a trocar dia pela noite, a gente tem muitas incertezas de onde que a gente vai conseguir chegar. Então, esse meu início eu preferi encarar do tipo, eu sei que eu preciso, eu sei que ele vai me trazer conhecimento e vai me trazer coisas importantes para o meu futuro, mas eu gostava de enxergar aquilo como temporário. Então, assim, eu fui a pessoa que deu plantão, eu fui a pessoa que, né, achava que a veterinária era só aquilo mesmo. Não vou dizer que eu pensei em desistir, mas eu tinha muito medo de não acertar novamente, porque seria um segundo recomeço. Então, tinha esse peso da faculdade de, não, eu acho que eu sei o que eu quero, mas será que eu tô sabendo mesmo? Uhum. Será que eu tô aqui, na verdade, não tô me confundindo novamente? E a faculdade vai me levar só a esse caminho aqui, que é dar plantão, que é trocar dia pela noite, que é não ter uma remuneração tão legal? E aí eu vou ter que recomeçar mais uma vez? Então, eu acho que o pós-faculdade foi exatamente isso. É o que todo mundo passa. Eu acho que eu segui na faculdade, apesar dos alertas. Então, o fato de eu vir de uma outra faculdade e poder me planejar para chegar aqui me trouxe conhecimento porque as pessoas me alertavam que a faculdade não era essa alegria toda. O que é ao contrário com muita gente que já quer ser veterinário desde novinho e aí chega na faculdade e vê, não é essa alegria toda, mas vê com os próprios olhos. Sim. E eu acho que eu fui apesar dos alertas. Então, eu fui... Então, você recebeu muitos alertas. Muitos alertas. Muitos, vários. Vários mesmo. E eles se confirmaram na prática? Você acha? Acho que alguns sim. Alguns se confirmaram e outros nem tanto. Uhum. Porque eu acho que os alertas, eles têm vários... Esses avisos, eles vêm de várias maneiras. Depende de quem fala também. A gente estava falando isso, sobre pessimismo. Ah. Então, eu acho que tem gente que olha a profissão com muito pessimismo. E eu não tô falando que essa pessoa ela tenha caminhos e talvez ela possa tomar outro caminho. Mas a gente sempre pode tomar algum outro caminho. A gente sempre pode fazer alguma coisa com o lugar que a gente não tá se sentindo adequado ali. Como você fez. E eu acho que, quando eu ia para a faculdade, por exemplo, eu vi um professor me falar isso numa aula com um monte de gente que ainda está se formando, né? A gente tem 18, 20, 25 anos quando a gente está na faculdade. E aí você ouve um professor que você tá ali, que você admira, que é o que você quer fazer, e fala isso com pessimismo. Isso não é legal, né? De que forma isso bate para um aluno que não tem nada, é uma folha em branco, tá entendendo como é que ele vai pisar nessa profissão e ele tem que ouvir isso. Eu já tinha ouvido isso de outros lugares, e não só do professor. Então, eu acho que quando alguém falava isso para mim, eu já estava no contexto de veterinária, eu já estava armada ali de várias coisas que eu também já tinha pesquisado a respeito. Eu já tinha minha opinião um pouco formada. Até hoje acho que eu não tenho, né? Mas eu acho que a gente já tem um pouco ali pisando em algum lugar que não é tão falso. Quando você só chega e descobre aquilo na prática, você é pego um pouco desprevenido. Fala, nossa, o que eu penso disso? Eu não sei, né? Realmente. Se meu professor está me dizendo isso, ele sabe, ele faz isso há 30 anos. Então, eu acho que, sim, eu ouvi os alertas, sim, eu sabia que a veterinária não seria fácil, sim, vários são verdadeiros, eu acho que tem muita coisa difícil na nossa profissão. E eu acho que tem muitas coisas maravilhosas e que é difícil da gente saber explorar elas.
por tudo que já foi falado aqui também no VET delas. São muitos tabus, são muitas coisas que a gente vem com a nossa bagagem de se travar, de não se deixar ganhar dinheiro, né? A gente é apaixonado pela nossa profissão, mas a gente não pode interpretar isso como um negócio, afinal é um negócio. Uhum. Então, a gente precisa ser mais guiado pela nossa racionalidade, ser mais analítico com o nosso trabalho. Uhum. E entender o que a gente pega e leva pra gente, e até pra dentro do jaleco, e o que a gente pega pra gente e fala, não, isso não cabe a mim, é o contexto que eu tô criando pra minha profissão. Não é essa profissão que eu vou viver. E isso é do outro também. Tem muita gente que fala sob uma perspectiva muito pessoal. Uma pessoa, de repente, muito frustrada, muito pessimista. Às vezes a ótica daquela pessoa é muito ruim. E aí é que entra também o nosso podcast, é o que você falou, para tentar esclarecer um pouco, mostrar um pouco mais a realidade na prática, que tem as suas dificuldades, mas também tem muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Muita coisa boa. Esse ponto, assim, eu enxergo muito, eu acho que até falei isso em outro episódio nosso, que a gente sempre vai falar a partir da nossa realidade, da nossa vivência. Não existe percepção puramente imparcial, sabe? De um ser humano que é atravessado por um monte de coisa. E aí, você falando isso de, eu recebi vários alertas e tudo, eu lembrei de uma experiência que eu tive, que eu acho que eu contei no nosso primeiro episódio, que foi meu primeiro estágio. Que assim, eu entrei na veterinária porque amava bicho, mas eu não tinha muito claro para onde eu iria de especialização, para que tipo de animal eu ia lidar. Eu só sabia que era aquilo ali, né? Então, estava aberta. E aí, fui fazer o estágio com clínica de pequenos, que foi o meu único estágio na graduação inteira com clínica de pequenos, que foi nas férias, tipo, acabou o primeiro semestre, fui fazer estágio de férias, assim, sabe? Que eu fiquei completamente chocada com as coisas que eu ouvia na clínica. Porque era uma clínica que é aquilo, ia várias especialidades, né? Então, eu tinha contato com várias pessoas, lá em Vitória, eu fiz, na minha cidade. E todo mundo muito frustrado. E não era nem que eles falavam pra mim, tipo, pô, Lídia, não faz isso não sei o quê, dá tempo de desistir. Eu ouvia eles conversando entre eles, tava lá assistindo uma cirurgia, e aí eles conversando entre eles e falando, assim, de quanto cliente inadimplente que tinha, quanto humilhação que passava, quantas horas trabalhava, quanto que tirava no final do mês. E eu fui ficando horrorizada e falando, meu Deus, eu não quero isso pra mim, não. E aí eu tomei aquilo ali como a grande verdade absoluta, tanto que nunca mais, dos 5 anos e meio de graduação, eu fiz estágio com pequenos animais. Eu fiz tudo quanto é coisa você imaginar. Fiz estágio em aeroporto, fiz estágio com conservação de espécie, fiz estágio com um monte de coisa, assim, completamente aleatória. Eu via a galera indo pra áreas mais, não, quero anestesia, e fazer anestesia. Eu ficava, não, vou viver tudo que não dá pra viver depois, assim. Então, pô, eu sabia que eu ia trabalhar no aeroporto. Falei, posso ficar lá no Vigiagro, vendo mala dos outros, vendo... A gente fazia fiscalização de capa de bíblia, porque era de couro. Tipo, a capa de bíblia, aquele Dutch Free de queijo, uns negócios assim, sabe? E aí, depois eu com mais maturidade, falei, caraca, aquela era a percepção daquela galera, naquela realidade. Era o que eles tinham vivido, o que eles tinham pra entregar. E aí, o que a gente tava falando antes de começar, né? Que eu acho você uma diva resolvida, acho você muito resolutiva, muito esclarecida da sua vida, muito prática no sentido de realmente entender que, esse caminho aqui, então eu vou traçar esse caminho, não se deixar abalar por qualquer coisa que vem e falar, beleza, mas qual o objetivo dessa pessoa falando isso? Ela só tá aqui jogando, tipo, vomitando uma angústia dela e não é sobre mim, é só sobre ela. Ou ela tá realmente querendo me ajudar e achando que isso pode agregar na minha vida. E às vezes eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tá mais vulnerável, mais aberto, né, pra aceitar aquela opinião daquele outro que é mais velho, que tem muito mais bagagem, como uma verdade absoluta. Sendo que é só uma angústia da pessoa, às vezes, né, uma angústia daquela pessoa. E eu fico muito feliz de saber que você conseguiu separar o joio do trigo, assim, nesse sentido, sabe? Eu acho que isso é muito você, assim, muito você. Mas aí, você, hoje em dia, tem uma especialidade. Como que foi o caminho para você de se entender, então, não, beleza, quero seguir uma especialidade. Como que eu vou me formar? Porque a gente tem pós-graduação lato sensu, lato estrito, você tem as pós-graduações pagas, faculdade. Como que
trabalhar, porque a gente também quer chegar nesse ponto de você hoje em dia trabalhar como uma veterinária volante, né? Que isso é uma realidade que vai caber para muitas pessoas. Uhum. Você compartilha com a gente um pouco disso? Claro, claro. Eu acho que uma coisa que é importante dizer, e que talvez eu não tenha deixado claro, é que pelo fato da faculdade que eu migrei da onde eu vim, isso facilita eu planejar um pouco mais essa mudança. Uhum. Então, eu acho que fica muito claro para mim, quando eu entro na veterinária, e isso pode ter gente que não acha legal, pode ter gente que acha legal. Mas quando eu entrei na veterinária, eu pensei, meu objetivo é trabalhar com veterinária, trabalhar com bicho. Eu acho que isso vai trazer um propósito muito maior para minha vida. A minha vida não vai me espremer dentro da veterinária. E o que dentro da veterinária eu também posso fazer de concessões que vão me trazer um pouco mais para a vida que eu quero viver. Então, assim, os veterinários todos que estão ouvindo, vocês sabem. Poxa, se eu gostasse muito de intensivismo, seria muito difícil continuar trabalhando com plantão a vida toda e ainda assim ter uma vida que a gente considera, para além da veterinária, uma coisa legal. Qualidade de vida, né? Com qualidade de vida, qualidade mental, qualidade financeira. Como, né? É difícil. Então, assim, voltando a isso que eu falei, o que eu poderia abrir mão e o que poderia fazer eu viver na veterinária, porém também com uma vida que eu considerasse legal. E isso veio nessa parte da especialidade. Então, eu fiz muita parte de plantão clínica geral, eu fiz tudo isso. Mas entendendo que eu acho que não tinha como eu estar aqui hoje fazendo especialidade sem ter passado por isso. Então, mas você sempre teve uma estratégia. Sim. Fazendo o plantão, você tinha ali um planejamento. Isso aí, um tempo. Um tempo. Eu vou ficar tanto tempo ficar? aqui, eu penso em fazer tal coisa. Uhum, Isso aí. Quanto tempo você vai ficar? Até que ponto você é capaz de tolerar? Isso eu acho importante de ser Eu acho que a gente tem muito medo de passar por esse sofrimento do plantão, mas eu hoje em dia olho pra trás e falo, cara, que bom que as minhas chefes na época falaram, isso vai te ajudar, isso vai te esticar muito. E hoje em dia eu olho e falo, realmente, não tenho só experiências boas, mas tenho algumas. Uhum. Consigo falar várias. Então, assim, é uma época dura, sim, mas teve lá seus benefícios. Eu acho que olhando pra trás, eu faria algumas coisas diferentes, é claro. A maioria faria. Mas tiveram coisas muito legais ali. Uhum. Então, ter essa tranquilidade na época de eu tô vivendo o olho do furacão, tô louca aqui, fazendo o que todo mundo faz recém-formado. Mas eu tô vendo que daqui a alguns anos, 3, 4 anos, não é mais o que eu quero fazer. Mas eu acho que eu consigo passar por isso sem surtar, sabendo que logo ali esse momento vem. Uhum. E aí depois foi quando eu entrei numa residência, e eu fiz uma residência lá na Rural, de cardiologia e doenças respiratórias, Uhum. que foi uma época de pandemia, também foi uma época conturbada quando eu entrei lá, mas ao todo foram 2 anos de especialização. E aí depois que eu voltei e terminei a residência na Rural, eu ainda fiquei trabalhando com clínica geral. Então o que eu saí na época foi o plantão. Eu parei de dar plantão e internação. Mas eu continuava trabalhando com clínica geral e por Mesmo algum sendo especialista. tempo, mesmo Uhum. sendo especialista, porque a transição, ela não vem nem da ADM para VET, nem o clínico para especialidade, não é uma coisa que acontece da água para o vinho. Não cai do céu para ninguém. Não caiu para mim. Uhum. Não foi fácil. Não é porque hoje eu olho com leveza e falo, poxa, eu tô onde eu queria estar. Nenhum momento foi bem tranquilo, não. Então, o fato de você se planejar e falar, não, acho que a residência vai ser a melhor estratégia para mim. Depois da residência, quais cursos eu vou fazer? Minha residência, por exemplo, não me dava um bom embasamento de ecocardiograma, que é o principal exame que todas as pessoas pedem no geral, pré-operatório, animal velhinho. Então, eu tive que me especializar, tive que ir além do que eu precisava aprender. Então, isso vai vindo aos poucos. E aí, no início, você não tem dinheiro para comprar um ecocardiograma seu. Então, onde que eu vou trabalhar? Que tem um aparelho lá, que eu sei que eu não vou ganhar tão bem, mas eu vou começar a trabalhar e atender algumas pessoas. Eu vou me submeter para aprender, para fazer repertório, né? Isso aí, fazer repertório. E não digo nem me submeter, porque eu tive pessoas maravilhosas que me ajudaram muito nessa parte. Entendi. Para você não foi uma submissão? Não foi uma submissão em nada. Eu tenho total consciência da formiguinha que eu ainda sou. Entendi. E na época eu era uma formiguinha, e quando eu vi essa oportunidade, eu abracei com tudo. E aí eu comecei a aprender, comecei a fazer meus exames, comecei a aprender um pouco mais. E ainda tô longe, ainda tem um monte de coisa que eu quero fazer, ainda tô muito longe de ser aquilo que a gente quer ser. Uhum. Mas a gente vai, né? A gente tem que ir. E aí eu lembro que nessa época que eu comecei a, de fato, fazer a cardiologia veterinária, veio a ideia do volante. Que a maioria das pessoas fazem isso. O plantonista, ele é ficção. Ele tá lá 12 horas por dia, naquele lugar, naquela escala. O especialista, alguns conseguem ser mais fixos. E o cardio tem muito essa coisa do volante. Como é que é isso para você?
Isso é pegado. né? Eu É. acho também. Você também acha? Eu acho que não é uma estrutura sustentável por muito tempo. É. Pelo menos na minha vida não seria. Principalmente quando a gente carrega muito material e tal, eu acho muito exaustivo. Você também carrega, né? Carrego muito material. Hoje eu só trabalho em 2 lugares, né? Aqui na Policlínica e em Macaé. Então, assim, não tem muito cansaço com o trajeto. Mas eu vejo quem faz volante, que a vida, e já fiz muito, que não é moleza, né? Não é moleza. Você tem que estar 3 horas num lugar, 4h30, 5 horas em outro, lá não sei aonde. Isso aí. Pega, carrega e vai e volta. Tem que chegar feliz e contente. Um dia vai, um mês vai. O problema é depois. Sustentar isso por muito tempo, eu acho super cansativo. Acho que tem que ter um plano também para migrar para um outro lugar, Isso aí. né? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que é por aí. O que eu faço hoje, e aí eu tô falando como funciona pra mim hoje, eu não sei até que ponto. Mas o que hoje eu acho importante e que funciona dentro da minha rotina é, eu já fui só volante. Já fui só essa pessoa sem horário fixo. E hoje eu tenho atividades fixas e eu tenho atividade de volante. E eu acho que aí eu encontrei algo que no início eu queria só banir o volante da minha vida. Eu não queria ficar por aí rodando o Rio de Janeiro todo. Quem me conhece há mais tempo sabe. Eu falava, gente, mas como é que vai ser? E o dia que eu quiser engravidar, eu vou estar com barrigão carregando mala e colchão? Como é que vai ser isso? Uhum. E aí eu lembro que eu tinha esse único objetivo, que é, vou ser volante até quando eu conseguir, mas meu principal objetivo é ter agenda fixa. Até que eu encontrei que é o momento que eu tô hoje, em que eu tenho vários momentos de atividade fixas, vários volantes também. E eu acho isso ótimo. Por incrível que pareça, eu acho isso ótimo. Como é que funciona? Tenta explicar pra gente. Vou tentar explicar um pouco melhor. Então, Tá. vou dar um exemplo de uma terça-feira comum. Uma rotina de um dia. Uma rotina comum. Tá. Geralmente, a terça-feira de manhã, eu tô de volante. O que é isso? Eu posso começar num domicílio, depois ir para uma clínica que eu não tenho horário fixo e terminar numa clínica que eu tenho horário fixo, que é uma clínica em Ipanema, e lá eu fico até o horário das 7. Então, a minha parte da manhã, no geral, ela não chega a ser um horário livre para mim, mas ela é um horário que, caso eu precise fazer alguma coisa, é um horário que eu consigo adequar. Eu consigo adequar. Eu preciso ir ao médico fazer um check-up. Eu preciso me dedicar a alguma coisa. Eu consigo, dentro da rotina, ter uma flexibilização. Uhum. E isso eu acho que é legal, porque te traz, ao mesmo tempo, estrutura, que eu acho que no final é o que dá organização para o dia a dia, te traz uma estrutura, mas te traz pontos de respiro que não serve para você trabalhar menos. Eu não acho que eu trabalho pouco, mas eu acho que eu consigo me organizar dentro do que eu tenho flexibilidade. Então, isso traz um certo equilíbrio. Então, quando eu era plantonista, que eu tinha que estar todo dia 12 horas em algum lugar, isso era muito sufocante. Quando eu era CLT, que eu trabalhava todos os dias 8 horas por dia e fazia faculdade à noite, eu ficava fora de 8 às 10 restritamente, não tinha flexibilidade, isso era sufocante. Hoje, no geral, eu trabalho o dia inteiro. Mas se na terça-feira de manhã, na próxima, por alguma razão eu tiver que arcar com compromisso pessoal meu, eu sei que eu também consigo. E só isso me dá uma clareza na cabeça de pensar, tá bom, mesmo que eu saiba que a maior parte das terças eu não vá flexibilizar. Isso é um ponto de respiro pra mim. É como funciona bem pra mim. Entendi. E eu acho que, assim como a doutora Mariana trouxe em outro episódio, ela viaja a cada 3 meses. Ela não sabe pra onde ela vai, ela não sabe se ela vai fazer um bate e volta. Mas você tem aquilo debaixo da manga. Que eu sei que eu respiro se eu quiser. Não significa que a vida é mais fácil. Acho que a minha vida é super corrida, da Mariana, a sua, a da Fê. A gente tem vidas muito corridas. Mas, às vezes, o que traz uma leveza é saber que você pode, é saber que você tem aquilo lá. A vida não é essa chibata toda em todos os momentos. Uhum. Então, eu acho que se torna, pra mim, é um porto seguro. Pra mim. E ela vai mudando também, a nossa maneira de encarar, de decidir as coisas vai mudando. Aí vai, não, vamos lá, você engravida e tem um filho. Já muda tudo. Já muda tudo. Aí A você já prioridade quer é outra coisa. Você já quer outro cenário. Outro cenário. Eu, por exemplo, tô querendo sempre menos agora, sabe? O meu objetivo é conseguir ter um trabalho que eu consiga almoçar em casa. Levar meu filho na escola todo dia e buscar. Isso tá distante, Isso é sucesso sabe? pra você, Mas né? pra mim entendeu? Então, o sucesso também vai mudando, o que você considera como sucesso, né? Com certeza. Mas com certeza que volante pra mim é uma coisa muito Difícil. Muito difícil. É. Muito. A gente cospe na testa o tempo todo, né? Eu tô aqui, daqui a pouquinho eu vou na casa de uma cliente, no final do dia. Exato. Mas, A gente faz muito isso. Então, assim, eu que entrei na ADM achando que ia ser super, né? E fui. Eu acho que a grande questão da ADM foi, eu tinha tudo que o externo olhava pra mim e falava, tá tudo certo. Se formou, tá bem, tá empregada, CLT, não sei o quê, mas faltava algo. Então, eu não fui em busca de uma vida que não deu certo na ADM.
A minha vida dava certo e ainda assim faltava alguma coisa. Tão importante de, né? Essa muito clareza. importante. É. Então, assim, a veterinária, ela vai ter um monte de coisa que não dá certo. Várias. O que dá pra contornar e você ir aonde dá certo pra você. Uhum. Tem gente que odeia ser volante. Eu odiava ser volante até 2 anos atrás. E eu acho que você pode ser volante odiando ser volante com o planejamento de não ser De não mais. Entendeu? E aí, se encontrar ali. É. Eu sou muito volante, né? Porque eu trabalho com comportamento, então muitas das vezes é muito melhor pro meu paciente eu estar num ambiente confortável pra ele. É. Porque vai pra clínica, o bicho tá No lá, seu igual uma vara verde, Pra você é muito tremendo, melhor. É. tá pleno, e em casa ele ataca todo mundo, então assim, complicado. E eu tava só vivendo a vida, não sei o quê. E aí, numa das nossas conversas, você falou. Aí é aquilo, né? Você só consegue falar a partir do que você vive, da sua perspectiva. E aí, como você não curte o volante, você falou pra mim nesse aspecto mais de, pô, não ser uma coisa tão assim e tal. Aí eu parei pra pensar, pô, será que é uma coisa que eu quero mesmo a longo prazo? Será que eu só tava indo, entendeu? Só tocando. E aí, quando é. você eu acho que você nem percebeu na hora que você tava me provocando. Eu levei isso como uma provocação de, deixa eu ver se isso faz sentido por mais tempo. Uhum. Porque essa coisa de plantão, assim, comecei também, fui pra clínica, não sei o que, trará. Comecei dando plantão noturno, trocava dia pela noite, todo esse roteirinho seu aí. E aí eu vi que caraca, plantão noturno acabava comigo. Tem gente que prefere, né? Ai, menos barulho. Tem gente que não sei sai o quê, bonita, trará. cara, do plantão. É. Eu encontro, às vezes, a veterinária bonita. É isso. Saiu E aí, pra destruída. mim, eu vi que não era sustentável. E aí, eu comecei a armar um plano na minha cabeça de, tá, beleza. Eu preciso estipular um tempo pra eu conseguir migrar pra um período diurno. E eu vou colocar um limite aqui de não aceito noturno de jeito nenhum. E aí, consegui fazer isso. Aí, depois, eu entendi que eu não queria mais fazer plantão de 12 horas e que se eu fosse continuar na clínica, ia ser só consultório numa jornada de trabalho reduzida. E aí, hoje em dia, consegui fazer isso. Aí, meu próximo passo, até então, assim, na minha cabecinha, é eu sair da clínica geral, mas também não é uma coisa que eu penso no agora imediato, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas é ficar só na especialidade e abrir o meu leque de produtos e serviços dentro da minha especialidade. Uhum. Que é o que a gente troca muita ideia sobre a questão de produto digital, coisas assim. Mas aí tudo foi isso, de, beleza, tô entendendo que isso aqui não tá rolando pra mim, ou tô meio infeliz, vamos estipular um limite, vamos movimentando. E eu sempre converso muito com as minhas amigas que ainda estão no plantão, e aí eu começo a fazer essas provocações também. Tipo, você tá feliz aqui? Você tá realizada aqui? Aí a pessoa, ai, nossa, não, tô exausta. Não, quinto plantão da semana, e é tipo terça-feira. E aí a pessoa fazendo 36 horas, sabe? Eu falo, tá, e aí? É sustentável? Quando que você vai... Tipo, você já determinou qual que é o momento que você vai mudar isso aqui? Qual a tua estratégia pra Você fazer quer uma acontecer? especialidade? Vai ser como? Você vai pra residência? A pessoa, ai, não, deu tempo da residência, porque tem um limite, né? Então você vai fazer uma pós? Você vai fazer um mestrado? Eu achava que eu ia fazer residência. E aí, quando eu entendi que eu ia trabalhar com comportamento e que não existia uma residência com comportamento, que a gente é de universidade pública, né? E eu não sei como era na UF, mas em Viçosa era quase que uma lavagem cerebral. Você vai formar e você vai ou fazer uma residência em uma UF, ou você vai fazer um mestrado em uma UF. Não existe você ir direto para o mercado de trabalho, não existe você fazer uma pós-graduação paga, porque você fez a universidade toda de graça, entre aspas, né? Então, como assim? E aí, quando eu saí, entendi que não ia rolar uma residência para mim, porque eu queria comportamento, eu falei, uai, e aí? Fazer a pós-graduação? Aí eu vi o preço da pós-graduação, eu falei, não vai rolar, né, gata? É o preço de um carro. Aí eu falei, vamos de mestrado, então. E aí fui pro mestrado com uma ideia. O mestrado não é profissionalizante, o mestrado é acadêmico. E eu sou uma pessoa absolutamente mercado comercial. Então teve essa coisa também da resignação, entender? Não, beleza, o que é que eu vou tirar disso aqui? Então, tentar ser essa coisa mais prática, né? De não ficar só na frustração de, pô... Era bancada meu mestrado. Eu sabia que eu não ia trabalhar com aquilo na vida. Mas, hoje em dia, tenho meu título de mestre, vai que surge uma possibilidade de eu ir pro laboratório. Já tenho. Uma conquista. Já tem um negocinho ali, bagagem, né? Você tem uma bagagem enorme por isso. Sim, sim. É uma conquista. E você hoje é feliz com o que você faz? Eu amo o que eu faço. Mas você sabe que eu falo isso com um pouco de tensão? Por quê? Não sei se vocês têm isso. Eu amo o que eu faço, de verdade. Eu não me vejo sendo outra coisa.
Eu amo, amo, amo ser veterinária, amo fazer cardio. Mas eu fico com vergonha às vezes. Eu acho que, assim, é difícil falar isso na nossa profissão. Vocês não têm essa impressão de que, às vezes, tem tantas coisas e adversidades e coisas que precisam ser melhoradas que eu fico com medo de estar sendo arrogante, sabe? De tipo, poxa, não sei. Eu fico com vergonha de falar isso às vezes. Às vezes tá todo mundo lá na cozinha falando, cara, mas é veterinária. Eu falo, não é. Verdade. Não, Por dentro feliz. Aí eu falo assim, tipo, cara, poxa, mas eu gosto do que eu faço. Ai, que bom ouvir isso. Que eu também amo. Eu gosto do que eu faço. Amo. Me faz feliz de verdade, assim, me emociona o que eu faço. Eu também fiquei até com vontade de chorar. Né? Porque eu também amo. Vou te falar uma Eu gosto do que eu opinião faço. que talvez seja impopular. Se você fosse um homem, você nunca teria esse medo de falar. É verdade, sabia? Certamente, certamente. Você trouxe uma coisa que é verdade. Você É ia ser, verdade. caraca, ele é o cara, ó. O cara Pô. do ecocardiograma, pô, sabe? É que eu não me acho o cara todo, assim, não acho. Porque você é a mulherzona toda, pô. Mas Eu digo assim, que Eu eu não sei, tenho tô. essa visão fodástica a respeito de mim mesma. Mas você perguntou se eu amo, Uhum. se eu tô feliz. Aham. Eu tô falando assim, invalidando qualquer capacidade técnica. Eu tô, assim, quem tá me ouvindo que não gosta do meu trabalho, eu não tô falando disso, eu tô Sim, falando. da Você felicidade. gosta do que você faz? Você é feliz com o que você faz? Eu sempre achei que eu ia ser feliz. E aí hoje eu falo assim, cara, eu sou feliz. Pô, é foda, né? Eu acho muito legal. É muito incrível. Então é só isso que eu tô trazendo do É eu muito gosto. incrível. Sim, eu gosto. Sim. Eu acho que quando a gente acorda, por exemplo, de manhã, eu acordo muito cedo pra trabalhar. Ontem eu acordei 4h30 pra ir pra Macaé. Cara, eu acordo feliz. Deve ser porque a gente ama muito Só isso. pode, né? cara. Não sei, não é possível isso. É muito bom. É muito bom gostar do que faz. Não significa que é fácil todos os dias. Não, tem nada a ver. Tem coisa difícil pra caramba. Eu já pensei em desistir algumas vezes esse ano, inclusive. Aí. Dura 10 minutos, mas eu falo. E eu ainda entro na cozinha e falo mal É, da veterinária. Até porque tem dificuldade, né? É. A gente não pode romantizar que não tem dificuldade. Eu quero sair daqui. Qual a profissão é perfeita? É. Fala aí o que você acha que seria perfeito. Não sei. Herdeira. Tem, né? Herdeira. Mas não é Mas profissão. também não. Você não, Profissão herdeira. não, mas você não produz, você não vê resultado de nada, né? Eu acho. Se suponho. vocês não tivessem que ganhar dinheiro, vocês ainda iam trabalhar? Eu iria, certamente. Eu acho que eu não ia, não. Eu acho que sim. Não como veterinária, talvez, uma coisa diferente. Talvez não todo dia. Talvez não todo dia. Eu acho, mas assim, eu tô falando isso porque hoje em dia eu trabalho e eu vejo que se eu ganhasse, sei lá, ganhasse na mega da virada, eu pararia de trabalhar, ia viver viajando e talvez fizesse algum projeto, alguma coisa assim. Produzir um mas- trem aí. Zero Mas se Zero exercer alguma necessidade coisa de pro falar mundo. aquele meme da Anitta, hoje eu fui totalmente inútil pro meu país. Ai, gente, eu amei esse. Ai, eu quero. Eu quero sentir um pouco. Mas é porque é feio falar isso, entendeu? Porque a gente vive numa sociedade, né? Revolução Industrial, produtivista, utilitarista. Não é feio nada. É feio, as pessoas acham feio. Tem Não tô gente falando que vocês, vê. mas as pessoas no geral Tem acham gente feio. que não. Tem que não trabalhar e tem que entregar e escala 7x0. Mas nossa, se eu ganhasse uma bolada, tchau e benção. Certamente, que eu Tchau e ia benção. viver bastante na Europa, assim, bastante. E eu amo a veterinária, tá? Não tô falando que eu eu não amo, não. Eu amo o que eu faço, mas... Onde que eu ia embora? Mas tá, Didi, vamos pro nosso quadro. A gente tem um quadro que é o Sem Jaleco, que você traz algo que você faz para além do trabalho. Pode ser uma indicação de um filme maneiro, de uma atividade maneira, alguma coisa que faz você feliz para além do trabalho. Tá bom. Eu fiquei muito na dúvida quando vocês me perguntaram isso. E eu resolvi trazer uma coisa que eu tô com um hiperfoco. Tô curiosíssima. Essa semana, bom, não sei em que época do ano a gente tá ouvindo esse podcast, né? Que o pessoal que tá ouvindo de casa. Mas nós estamos na temporada das baleias Jubarte. Aham. E elas estão todas no Rio de Janeiro. E eu fiz um passeio com a Luana Pini, que é uma bióloga. E ela não faz um passeio só com o objetivo de avistar jubartes, e sim conscientizar e fazer um ecoturismo muito consciente e respeitoso. Que eu queria falar sobre isso. Façam. Vou até depois ver o arroba deles pra gente deixar aqui. A gente deixa na descrição do Pelo episódio. amor de Deus, que eu quero fazer. Que é, assim, uma coisa linda. O objetivo desse avistamento com eles não é só ver baleias, e sim saber respeitar, saber como abordar, saber como chegar perto de uma baleia e Ecoturismo, ser respeitoso, né? fazer algo que te engrandece. E aí, assim,
Não sei se foi muito fora da veterinária, se foi tão sem jaleco assim, mas eu não entendo nada de baleia. Pra mim foi bem sem jaleco. Mas, assim, é algo que eu gosto muito, que é ecoturismo. Então, tá aqui, não precisa ir pra lugar nenhum. Pode tirar um dia de sábado ou domingo e fazer um passeio no Rio de Janeiro, sai da Barra da Tijuca. Adorei, Então, acho que Didi, vale a pena. Adorei. Estamos na temporada delas. E pode levar Deixa eu- criança? Pode levar criança. Deixa eu fazer só um disclaimer da sua fala, porque eu sou bem bairrista, eu sou capixaba, né? E as baleias não vêm só pro Rio de Janeiro, tá? As baleias bombam no Espírito Santo. É a costa, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Até Porque Noronha. eu já fiz Até esse Noronha. passeio em Vitória. Olha aí. E essa época, junho, julho, agosto, porque elas vêm se reproduzir nessa região. Então, vem geral pra cá, reproduz. É uma área que eles chamam berçário das baleias, Isso né? aí. Aí eles têm os bebês, aí é aquele primeiro momento, né, que eles vão ter. Então, se você for de Vitória, Espírito Santo, ou queira conhecer Também o melhor pode. estado do Brasil, você pode ir pra Vitória, pro projeto Jubarte, e fazer esse passeio também. Muito Pode legal, fazer aqui muito no Rio legal. também, vai ser legal. Recomendo muito. Uhum. Façam ecoturismo. E o seu? Então, eu vou dar uma dica que tem funcionado muito pra mim. Quando eu posso, eu priorizo à noite, ao chegar do trabalho, principalmente, tomar um banho bem quentinho, passar um hidratante com calma, com tranquilidade, tomar um vinho, se você não é do vinho, de repente um chá e tal, e ter um momento ali de silêncio. Tem me feito muito bem. Consigo poucas vezes, às vezes uma vez na semana, mas eu acho que é um autocuidado que tá assim, reverberando em mim, tá fazendo muita diferença. Eu acho que qualquer um pode fazer isso, né? Se doar um pouquinho pra si mesmo. É isso. Seu tom de voz até mudou, eu fiquei zen aqui te Uhum. ouvindo. Mas tem me feito bem mesmo. Eu chamo de banho premium. Ah, é banho. O meu, quando eu tô sem jaleco, eu faço muitas coisas. E isso vai muito na indicação da Carol, dos nossos episódios anteriores, a oftalmo, né, maravilhosa. Que ela falou, né, que ela fazia pilates, ela incentivou todo mundo, não, se exercita, se movimenta. Só que eu quero fazer um a mais aqui, que é faça atividades coletivas. Cara, a gente é um bichinho social. A gente precisa do outro pra viver, pra ser feliz, pra se realizar. Inclusive, deixa eu me declarar aqui, porque eu amo você muito. Eu amo a Diana, ela é uma amiga fantástica. Eu sou muito fã dela, pessoa física. Mas, enfim. E atividades coletivas são muito legais, sabe? Assim, pode ser que você não curta futebol, pode ser que você não curta handball. Mas, porra, Rio de Janeiro, você tem uma praia. Eu sou péssima, mas eu adoro jogar futevôlei. E é uma coisa muito do carioca, né? Pô, jogar uma alta, no Arpex, né? Fala assim. Beach tênis, agora tá na moda. Vôlei também. Tem a galera da corrida, né? O corro Vai fazer também. experimental, é de graça, vai provar um monte. Sim, sim. Inclusive, não é publi, né? Mas tem as plataformas, tipo o El Hub, que era o antigo Gympass, Total isso. Pass. Bem legal. E aí as pessoas, são plataformas que estão associadas a empresas, né, CNPJ, mas a Pet Love lançou um programa que chama Vet Love, que é para valorização de saúde física e mental do veterinário. Você consegue se associar a esse programa de graça e, através dele, você consegue ter acesso ao El Hub. É muito o legal. Pô, não sabia, muito Ele é legal. bem de- Então, tipo, você que é Ah. autônomo e não consegue cadastrar a sua empresa para Sim. poder ter o Gympass, você pode se cadastrar nesse negócio da Pet Love. A gente pode Então, Pet colocar Love até no pode Instagram. patrocinar a gente. É. E aí eu tinha por outra forma, aí eu perdi essa forma e fiz esse da Pet Love e uso o Gympass. E aqui no Rio tem muita coisa, cara. E coisas com aquelas modalidades mais básicas, sabe? Você não precisa fazer um plano super E coisas legais, carérrimo. assim. E tem isso. Quando eu morava em Niterói, eu fiz mais de um mês de futevôlei só fazendo aula experimental. Cada dia eu ia numa escola, porque eu tava sem grana. Eu falei, cara, Adorei. eu vou experimentar várias. Vamos uai. mexer. E escolhi a que eu gostava Quem quer mais, e arruma um quando eu tava jeito. com grana, eu fui E pra quer ela. arrumar um jeito. Mas façam esportes coletivos, façam atividades coletivas. Tem pilates, que é coletivo. Tem yoga, que é uma atividade coletiva. Tem muita coisa que é coletiva. E a gente se Dança. encontra muito. Dança é maravilhoso. A gente se encontra muito Verdade, a Fê. partir da conexão com o outro. Os animais ensinam muito isso pra gente, né? Os cachorros, né, que são super gregários, ensinam muito pra gente. E eu acho que esse projeto nosso também tem essa proposta de trazer mais essa valorização do coletivo. Verdade. Então, quando eu tô sem jaleco, eu jogo futevôlei
e outras coisitas mais. Tá bom? Obrigada por ficar com a gente até aqui. Obrigada, Didi. Você Obrigada é a fantástica. vocês. A gente gosta muito Obrigada de mesmo. você. Não esqueçam de seguir a gente, dar 5 estrelas. A gente vai colocar a indicação do Jubarte do Rio e vou colocar o de Vitória também. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Vete Delas é um videocast gravado e produzido na Libra Produções. O roteiro é meu, Fernanda, e também da Lídia. Nos falamos no próximo episódio. Tchau!